Aqui nesse módulo eu vou trazer para vocês uma cronologia. Nesse slide inicial aqui, depois vou colocando ao longo da minha explanação, vocês vão ver que a yoga tem uma série de momentos até chegar nos dias de hoje, aqui no nosso ocidente, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Mas ela nasce lá na Índia. Então, como vocês podem ver aqui no slide, a gente não tem certeza, ninguém tem certeza, não existe um escrito da data certa. Algumas pessoas falam em 3.000, outras 5.000, outras 6.000, 6.500 anos antes de Cristo. A yoga nasce, a gente acha que nasce, né, na época dos Vedas. Os Vedas são escritos, que foram escritos muito tempo depois do que essa época, né? E a gente tem que entender um pouco o que era essa época lá na Índia. Eu já chego lá. Os Vedas são escritos que foram compilados em 4 capítulos. E esses 4 capítulos eram escritos em versos. São 4 diferentes capítulos escritos em versos. E aí eu vou dar um break aqui para explicar um pouco. Vocês viram que lá no início desses meus slides aqui, eu coloco um desenhozinho, né, de um mestre sentado num jardim com seus discípulos à volta. E aí a gente tem que recordar como seria, né, essa época, historicamente falando, lá na Índia. As pessoas, primeiro que eram homens, obviamente, né, mulheres naquela época não estavam presentes nisso. Eu vou chegar na questão feminina depois do yoga. Então, naquela época, um mestre ou um filósofo daquela época, ele ia para o jardim, para o alto da montanha, para a beira de um lago e sentava com seus discípulos para passar o conhecimento. O conhecimento naquela época era passado de forma oral. Então, por isso que a gente não tem escritos da época, os escritos são muito depois. E nessa época surgem os Vedas. E Veda, né? Veda quer dizer aquilo que foi visto. A tradução de Veda é aquilo que foi visto. E nesses 4 Vedas, né? Nesses 4 capítulos do Veda, eles trazem muito a ideia da devoção aos deuses da época, né? Brahma, Shiva, Vishnu, que eram a conexão das pessoas com o divino. Então a gente fala que nessa época, né, eu coloquei ali, é uma yoga pré-histórico e é uma yoga muito espiritual. E aí nesses Vedas não tem a palavra yoga. A gente acha, né, todos os livros trazem isso, né, nas literaturas, onde trazem isso, que talvez o yoga tenha derivado lá dos Vedas com essa vertente mais espiritual. Nessa época dos Vedas, entre os Vedas e os Upanishads, que eu já vou chegar lá, surge o hinduísmo na Índia. Por isso que muitas pessoas fazem essa confusão entre a yoga ser uma religião ou não. Mas sim, o berço da yoga tem o berço dos Vedas, que também é o mesmo berço do hinduísmo. E aí a gente passa para um segundo capítulo, que aí a gente já está falando mais ou menos de 1900, 2000 antes de Cristo, com as Upanishads. As Upanishads são 200 textos, onde deles, né, 12 são bem importantes, e as Upanishads contam a história, né, de uma forma também ainda em versos, né? E só para comentar, Upanishad quer dizer sentar ao pé do mestre. Então lembrem-se, eram os mestres que passavam para os seus discípulos. Então, nessa época, as Upanishads que são escritas, elas ainda também têm uma questão pré-histórica, né, em termos de yoga, mas ela já começa a falar de concentração e de meditação. Não com o nome meditação, mas o que levava as pessoas a irem para o alto das montanhas, ficarem dias e dias, né, em jejum, tomando água, enfim. E nessa época as pessoas iam para se conectar com a sua consciência, né, ou com o que estava dentro do seu ser, e ouvir o divino.
E aqui, como começa a palavra concentração, começa a palavra meditação, a gente continua dizendo que o yoga vem, então, dos Vedas e dos Upanishads. E isso é muito importante, né? Porque aqui também tem a origem do Vedanta, né? Que aí sim é uma filosofia, né? O Vedanta tem todo um sistema filosófico, depois tem o Sankhya, tem uma série de outras vertentes que vão derivando tanto dos Vedas quanto dos Upanishads. E a Yoga também deriva daqui. Um pouquinho entre os Upanishads e o próximo momento, que tem a ver com Sutras de Patanjali, nasce o budismo. Então, de novo, né, a gente tem que voltar. O budismo é considerado uma filosofia, uma religião. Então, a gente está falando de hinduísmo, a gente está falando de budismo e a gente está falando de yoga. De novo, a gente tem aquela confusão se yoga é ou não é uma religião, né? Então, por tudo que eu conheço, por tudo que eu já li, a gente sabe, né, que yoga não é uma religião e sim uma filosofia de vida, mas sim que tem muito, bebe muito da fonte dos Vedas, bebe muito da fonte dos Upanishads, do hinduísmo e do budismo. Quem conhece um pouco de budismo sabe que muitas das coisas que o budismo fala tem tudo a ver com yoga, em termos de meditação, de concentração, de abrir a mente, né, de expansão da nossa consciência, da nossa mente. Então, por isso que tudo tem a ver com esses anos, né, muitos anos, num Oriente que tinha uma outra relação, né, com o divino do que a gente conhece hoje. Então a gente tem que se colocar nesse momento histórico para poder entender da onde que a yoga deriva. E aí a gente chega no tal dos Sutras de Patanjali, que a gente também não sabe bem ao certo. A gente tem uma data aproximada entre 200 antes de Cristo, 200 depois de Cristo. Algumas literaturas trazem essas datações, elas diferem, uma literatura pode diferir da outra. Também não se sabe se Patanjali foi um homem ou se foi um agrupamento de homens. A gente não tem certeza absoluta. Lá na Índia, hoje, na cidade onde, em tese, né, Patanjali vivia, tem uma enorme estátua de Patanjali mesmo, mas a gente não sabe, a gente não tem certeza. O que a gente sabe é que aqui, né, nos Sutras de Patanjali, que aí eu vou só mostrar aqui um pouquinho do meu livro, né, que de novo eu vou mostrar, aqui é uma tradução. Os sutras são escritos em sânscrito. Cada frase, né, são 196 frases, que a gente às vezes também escuta como 196 versos, onde Patanjali vai descrevendo como é o yoga. Então, nos primeiros dois, que nem eu comentei, ele define yoga né, a recolhimento, né, das atividades da nossa mente, sair, né, da nossa mente, dos nossos bilhões de pensamento e ir para dentro do nosso ser. No terceiro e quarto sutra, ele define a questão toda de como se faz uma postura, que depois eu falo. E nos outros 192 versos, ou nos 192 frases, ele fala da questão da concentração, da abstinência dos sentidos, da meditação e do estado que a gente atinge quando a gente medita profundamente. Mas aí depois eu vou explicando aos pouquinhos, mas só para trazer para vocês o que são os sutras de Patanjali. Então nesse momento a gente diz que o yoga nasce. E aí de novo eu vou dar um contexto histórico aqui para vocês que eu acho que ajuda bastante. Vamos voltar para a Índia, 200 anos, 200 depois de Cristo, 200 antes, 200 depois. Existiam os reis e nessa época quem era mestre e discípulo era considerado o que a gente chama lá, né, em sânscrito de rishi. Rishi, né, é aquele que passa o conhecimento, aquele que detém o conhecimento. Então, esses rishis que chamavam os seus discípulos, que sentavam na beira dos lagos, né, em alguns lugares bonitos para conversar e compartilhar o seu conhecimento, começam a ter toda essa filosofia e os reis
que queriam poder, dinheiro, como todo mundo sabe, né, conquistar terras e etc., esses reis começam a dizer assim, opa, tem alguma coisa ali que eu posso trabalhar melhor a minha mente, eu posso me concentrar, eu posso, né, trabalhar com as pessoas, enfim. E esses reis começam a chamar esses caras que, em tese, né, são os rishis, os filósofos da época, para ensinar eles essa tal de yoga. E aí nasce o que a gente chama o berço de todas as yogas, que se chama Raja Yoga. Raja, a palavra Raja, que a gente pode traduzir como rei. Então, quando a gente fala aqui no Brasil, a palavra Marajá vem dessa origem de reis, né? Marajá. E então o Raja Yoga, que é a nossa raiz de toda a filosofia, que nasce nessa época de Patanjali, que nasce, né, trazendo para os reinados na Índia, se a gente colocar uma árvore, a gente pode estar dizendo que é a raiz dessa árvore. Então, Raja Yoga é essa raiz de que nasce todas as demais yogas, né, onde a gente, daqui a pouco eu chego no Hatha Yoga e depois nas demais. Então, essa é a yoga dos reis. A yoga da concentração, a yoga da meditação, a yoga de Patanjali. Então a gente tem, claro que eu não vou abordar aqui nesse curso introdutório, né? Nesse módulo aqui que a gente está falando da história do yoga, isso é possível, né, ser falado num curso inteiro, muitas horas. Aí a gente dá um pulo lá de 200 antes de Cristo, 200 depois de Cristo, para mais ou menos no século 14 e 15, onde a gente vai ter as primeiras palavras, né, do Hatha Yoga. Hatha é a união de Sol e de Lua, né? Hatha, Sol e Lua. E aí a gente traz aqui, começa a ter, né, eu não estou aqui com o meu livro, mas tem um livro que tem o Hatha Yoga Pradipika, que é um dos grandes ensinamentos, né, um dos grandes textos que a gente tem, um dos mais antigos textos depois de Patanjali. A gente traz aqui o conceito de Hatha Yoga. Então lembre-se, a palavra yoga é união, né, juntar, unir. Hatha é Sol e Lua. Então a gente está falando da união dos opostos. A gente está falando do nosso lado feminino, masculino, do nosso lado racional e emocional. Está falando de Sol e de Lua. Então a gente está falando que Hatha Yoga é a união desses opostos, para que a gente encontre e ache, né, o equilíbrio. Então quando a gente estiver falando de Hatha Yoga, a gente tem que lembrar que é essa união dos opostos, onde eu quero me equilibrar, eu quero estar em comunhão com o universo. Então as energias, né, que estão dentro de mim com as energias que estão no universo. Isso é bem importante a gente trazer, porque esse conceito é importante para que a gente entenda por que a gente faz postura, por que a gente respira com narina direita, narina esquerda e etc. Depois a gente vai trabalhar lá todas essas questões, né, ligadas a esses opostos que estão dentro da gente. E aí, mais ou menos nesse século XIV, século XV, a gente também tem que voltar para a história. Então, a história ela é muito importante para que a gente entenda, né, como que chega lá. Nessa época, a Inglaterra toma posse da Índia. Então, tem a colonização inglesa dentro da Índia. Então, a gente pensa o seguinte, tinha toda uma forma indiana, oriental de ser, que tinha nexo, né? Por que as pessoas queriam se conectar com o divino, por que as pessoas queriam atingir esse estado, né, de samadhi, que a gente ouve falar, que depois eu explico. Então, como que chega, né? Como que faz isso lá na Índia nessa época? Desse jeito. Só que chega a colonização inglesa, lembre-se, já do Ocidente, né, da Inglaterra, da nossa Europa, e esses caras chegam lá, começam a ver que os reis, os rishis, os filósofos, tinham uma certa tranquilidade e viviam muitos e muitos anos, né? Não tanto quanto a gente imagina, obviamente tinham muitas doenças nessa época, né? Mas começam a ver que tinha algo ali de que era bom.
E como que a gente leva isso lá para o Ocidente? Então, começa-se, né, nesse momento aqui, que tem essa colonização inglesa na Índia, eles começam a transformar o yoga naquilo que é possível de um cara que não é indiano entender. E depois, um pouquinho depois, né, vai chegar yoga no nosso Ocidente, mas a gente tem que entender que aí começam a colocar coisas que uma pessoa que não era indiana pudesse entender. Então aqui no Yoga Pradipika, por exemplo, nesse texto Hatha Yoga Pradipika, tem a descrição de algumas posturas. Então é interessante que não é mais aquele momento de sentar no alto da montanha, fechar os olhos, se concentrar e meditar. Tem toda uma questão de como a gente explica para o inglês que isso faz bem. Bom, se você sentar de tal postura, de tal jeito, respirar de tal jeito, você começa a conseguir se concentrar, você começa a meditar. E aí começa a transformar numa linguagem diferenciada daquela época dos Vedas e dos Upanishads, que era uma coisa mais devocional, mais espiritual, para uma coisa mais racional, mais ocidental e mais lógica, né? Mais fácil de ser entendida. Então a gente tem que entender essa questão da história para trazer, né, para os dias atuais, como é que a yoga chega hoje com esses bilhões de posturas que a gente conheceu, se, né, no Sutras de Patanjali não tem postura nenhuma. Então a gente tem que ficar entendendo, né? Acho que fica mais claro, a gente vai entendendo, por isso, por aquilo, tem a ver com a história, tem a ver com os reis, tem a ver com a colonização inglesa. E por último, para terminar esse momento cronológico, claro que eu estou sendo aqui com vocês muito resumida. E aí a gente dá um pulo, né? Sai do século XIV e XV lá para o século XIX, bem pertinho da gente, quase, mais ou menos em 1890 e poucos, né? Quase 1900, a gente pula para o que a gente chama de yoga moderno. Então, como que acontece isso, né? Então lembre-se, a colonização inglesa estava lá na Índia, metendo o bedelho, querendo conquistar e etc. Lembrando que a colonização inglesa na Índia vai até os dias de hoje, né? 1900 e bolinha, aqui 1950, 1960. Então assim, a gente está falando de muitas décadas, né? Para não dizer séculos. E aí a gente coloca que nessa época de 1800 e pouco, quase 1900, existia já a ideia de yoga no Ocidente. Opa, o que a Índia está fazendo lá que esses caras têm uma coisa bacana lá de concentração, de meditação? E aí começa, na Universidade de Chicago, na realidade começa em Chicago, eles convidam um indiano para ir lá e dar uma palestra, né, dar uma introdução à filosofia, seja para trazer essa filosofia para os Estados Unidos. Então, o primeiro registro que a gente tem data de 1893, onde o indiano é convidado para ir para Chicago, e aí o yoga chega no nosso Ocidente. Então, pessoal, assim, essa é uma história muito rica, né, que eu trouxe aqui de forma bastante resumida. Eu agora depois vou abordar no próximo módulo todas as questões envolvendo esse nosso yoga moderno, né? A gente está falando aí de provavelmente, né, no mínimo 5.000 anos. Um tanto antes de Cristo e um tanto depois de Cristo. Quanto mais a gente estuda, mais coisas tem para saber dessa filosofia, né? Que se confunde um pouco sim com religião, se confunde com as questões devocionais. Na Índia, até hoje, né? Existem muitos deuses, né? Existem milhares de deuses, onde os principais aí são Brahma, Vishnu e Shiva. Então esses deuses têm a ver, né? O Brahma é a criação de tudo, Vishnu é a preservação e Shiva é a destruição. Então, Shiva destrói, Vishnu constrói e Brahma integra. Então, a gente tem que entender que lá no Oriente é diferente do que a gente pensa aqui no Brasil, né? A devoção é diferente, as questões todas, né, envolvendo morte, renascimento, criação, são diferentes. Então, quando a gente estuda yoga, quando a gente vai estudar todas essas questões dessa filosofia, a gente tem que voltar muito para essas questões históricas que nos ajudam. Espero que vocês tenham gostado desse módulo. Vamos para o próximo.